Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as primeiras impressões do Motorola Razr 40. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então primeira coisa que chama atenção é esteticamente eu achei o aparelho muito interessante. Primeiro que ele é muito fino, tá? Ele é realmente muito fino, o que dá uma sensação boa de colocar ele na mão, colocar ele no bolso. Realmente ele é bem fininho. A distância aqui entre a tela, que é até algo que a Samsung melhorou nessa geração, eles realmente estão com isso resolvido aqui, né? O aparelho é realmente retinho, ó, não tem aquele vão um pouquinho maior das gerações anteriores dos dobráveis. A cor na borda tá muito bonita e essa borda arredondada tá muito legal e a pegada do aparelho é muito boa. Esse chamado couro vegano também dá uma sensação de legal ao toque. E aqui, esse Razer aqui, esse Motorola, realmente deixaram o aparelho, assim como essa parte metálica aqui, deixaram o aparelho bem bonito mesmo. Isso aqui é um metal meio fosco, realmente ficou muito, muito legal mesmo. E até mais bonito do que o modelo com a tela maior, eu pelo menos achei. Achei também mais legal porque ele é mais resistente. Ele tem aqui, além de ter uma bateria maior do que os concorrentes, até o próprio concorrente da Motorola, né, o modelo mais caro, ele acaba se tornando mais resistente, porque se você pegar o modelo da Samsung, ele tem, até estou com ele aqui, ó, só para mostrar para vocês, ele é feito, tudo bem que tem uma proteção boa, mas é vidro nesses dois pontos, e aqui você não tem vidro nesses dois pontos, tá? Então acaba sendo um dobrável um pouco mais resistente do que os concorrentes, tá? Incluindo o concorrente da própria Motorola, vale ressaltar, tá? Os dois, aqui vão deixar os dois fechados aqui só para vocês verem as diferenças. Então, obviamente que uma telona aqui grandona é muito interessante, é muito legal. Deixa eu ver se eu consigo desbloquear aqui. É muito legal, se adiciona mais funções, é bacana ver uma telona grande, tá? Mas aqui, ó, você também tem um desbloqueio na mesma posição, tá? E aqui você acaba ficando com um pouco menos, obviamente, né, de informações aqui, porque é o que cabe, né, gente? Aqui não dá para fazer muito milagre com uma telinha tão pequena. Mas, por outro lado, é o que eu falei. Aqui você sente que ele é mais resistente, dá uma segurança maior ao usar. Então, assim, o acabamento é impecável, a construção parece mais robusta e ainda vem com uma capinha na caixa, que eu achei muito legal, e com um carregador de 33 watts. Aqui uma curiosidade, né, USB regular, como isso aqui, então como ele é vamos chamar, um intermediário premium dos dobráveis, então ele acaba, obviamente, tendo uma tela menor aqui, tendo menos vidro aqui, mas essa solução desse couro vegano ficou muito bonita, muito atraente. O aparelho acabou ficando aparentemente, ao toque pelo menos, mais fino do que o aparelho da Samsung, mas ainda assim a aparência dele é muito boa. A aparência é robusta, é um aparelho que assim deu gosto de usar nesse período. Bom, vamos falar um pouquinho de performance. A performance, obviamente, né, nós temos aqui, não temos um Snapdragon como o encontrado, o 8 geração 2, que é o mesmo do S23, S23 Plus e Ultra, que nós temos no dobrável da Samsung em todos os modelos, no Fold e no dobrável, o Flip. Nós não temos a mesma performance, obviamente, tá? Tem uma performance que só para referência um pouco mais baixa. Mas qual o reflexo desse tipo de processador, né? Você tem um processador um pouco mais fraco, porque ele é um dobrável um pouco mais barato, mas por outro lado, o que acontece? É que da mesma forma nós temos alto-falante estéreo nesse aparelho, tá?
É um aparelho agradável de jogar. Essa parte, por não ser inteira de vidro, ela aquece menos do que o aparelho que é de vidro aqui, como o próprio Motorola, né? O Razr 40, o modelo mais caro, o Ultra, né? Se não estou enganado. Então, assim, ele acaba aquecendo menos, mas o que, que acontece com esse aparelho? Ele tem um som muito bom, ele tem uma pegada boa, você não obstrui a parte de alto-falante quando você está utilizando, que isso é muito bom também, e você tem um aquecimento um pouco mais baixo porque aqui não é vidro, né? Então tem ali umas vantagens interessantes. A performance de jogo, obviamente, não dá para jogar com os games mais pesados na resolução máxima, não tem como, gente, não tem o que fazer. Isso aqui é um intermediário premium com corpinho de dobrável, tá? Mas joguei sem lag, joguei sem nenhum travamento, joguei liso os games que eu tentei colocar aqui para teste. Vou mostrar, como sempre, eu mostro o grid Autosport, então vou mostrar para vocês um pedacinho só, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então não vai ter detrito, não vai ter fumaça, não vai ter detalhes, né? Mas por outro lado, olha, eu tenho uma jogabilidade bem lisa. Então ele está dentro do que normalmente a gente encontra em um intermediário ou intermediário premium. Você joga liso, tá vendo? Ó? Mas sem a resolução máxima. Vamos passar aqui na grama só para vocês verem, ó. Não tem fumaça, não tem detrito, não tem nenhum tipo de detalhe quando você derrapa, não marca a pista. Então assim, não é, ó, a portinha abriu, amassa o carro, tem algumas coisinhas, mas não é o mesmo nível de detalhe. Quem já jogou no celular, principalmente os jogos mais pesados, sabe do que eu estou falando, ó, sem detalhes, tá vendo? Estou passando aqui na terra, não tem nenhum tipo de detalhe, as coisas não quebram, não amassam da mesma forma que se eu tivesse com um aparelho com um processador top de linha. Bom, falando de câmera agora, eu estou começando a testar, mas o que eu notei é que tem um desfoque muito bem feitinho aqui, muito bonito, tá? A câmera está dentro do esperado, né? Tem boas cores, tem uma imagem muito legal, muito satisfatória de uma forma geral. O modo retrato na frontal também está fazendo um bom recorte, está colocando ali o desfoque de uma forma ok, bem legal. Aqui nós temos, vamos voltar aqui para outra câmera, nós temos modo macro e tem uma ultra wide aqui, dá para colocar muito mais coisa aqui nessa imagem. E a câmera dá para você gravar também, ó, em Full HD ou 4K. Então, assim, de uma forma geral, eu achei bem interessante, bem satisfatório e não tenho nenhuma reclamação com relação à performance, a desempenho desse aparelho. Uma graça aqui que é interessante, né? É aqui na parte externa, você consegue, vamos ver se eu consigo ligar aqui, você consegue ligar esse modo aqui que é para chamar atenção quando você vai tirar uma foto de alguém. Então é uma besteirinha, mas deve funcionar bem com criança, com bebê. Você ativa aqui nessa parte superior ou desativa, tá? De uma forma geral, a câmera teve um desempenho bem satisfatório. Ainda vou fazer testes mais detalhados, mas olhando para esse aparelho como um intermediário premium, só que no formato de dobrável, obviamente eu tenho que fazer algumas concessões. Eu não posso esperar o desempenho idêntico do S23 Ultra ou do iPhone 14 Pro, porque não é o mesmo tipo de aparelho. Não dá para esperar isso de um aparelho dobrável, nem dos dobráveis mais caros da Samsung, que custam quase 14 mil. Você tem as câmeras do S23 Ultra, você tem do S23, S23 Plus. Imagina num aparelho que está mais na faixa de um intermediário premium, tá? Mas assim, eu vou ser muito sincero, esse aparelho no final das contas me agradou bastante, joguei o que eu tive vontade de jogar nele,
entendeu? Não tive nenhum grande problema, consigo dividir tela, olha, isso achei muito interessante. Então, é um aparelho que tem essa possibilidade, né, de trabalhar com tela dividida, que é ótimo. Outra coisa que me chamou muita atenção, que vale a pena sempre comentar, esse aparelho aqui, apesar de ser um dobrável, mas vamos dizer um dobrável intermediário e premium, ele tem o modo Red 4, que seria o similar ao modo DeX. Então é curioso ver que esse aparelho com um processador inferior ao Snapdragon 8 geração 2, que é encontrado no aparelho da Samsung, tem o modo desktop, e no da Samsung, que chegou primeiro o modo DeX lá, ele não tem. Então é um negócio curioso e que, assim, é aquela história, o modo DeX você pode passar um tempão sem usar, mas em algum momento você vai estar na casa de um amigo, ou você vai estar viajando, ou você vai estar precisando de um mini computador, até fora de casa, num evento, numa viagem, ele vai estar lá. Você vai poder espelhar numa TV, num PC, num tablet, aonde você quiser. Isso com fio ou sem fio. Então isso aqui para mim é muito, muito interessante e é um plus desse aparelho que eu, sinceramente, eu não esperava, tá? Eu não estava esperando que ele chegasse ao mercado com essa possibilidade de uso, né, do Red 4, e para mim faz uma diferença bem interessante. É até um fator de compra, para o meu uso é um fator que determina a compra, tá? Então, obviamente, aqui eu posso ter uma câmera um pouco inferior, não é mais aquela distância tão gigante, mas um pouco inferior à câmera encontrada na linha S23 e também no Flip 5, no Z Flip 5, mas por outro lado, eu tenho um aparelho mais robusto, uma bateria maior, eu tenho o modo desktop, então você começa a colocar na lista ali, pô, tem coisas bem interessantes nesse aparelho. Então é curioso que ele acabou me surpreendendo e, por incrível que pareça, mesmo com as suas limitações de processador, que fazem com que os jogos rodem, né, sem todo o detalhamento ali que eu gosto, mas mesmo assim esse aparelho para mim, por conta de ser mais robusto, ele foi o meu preferido, por incrível que pareça. Você vê que é engraçado. Às vezes a gente acaba gostando de alguns pontos, é aquela história, cada um tem a sua necessidade, seu gosto especial e particular. Então não dá para falar esse é o melhor, esse é o pior, tá? Então, apesar de ter alguns pontos que na análise fria das especificações técnicas, esse aparelho é inferior, e até mesmo no teste. Eu mostrei aqui o jogo com o jogo de game aqui, o jogo de game, o Gran Turismo. O Grid, gente, me fugiu o nome, o Grid Autosport, agora vai, mesmo mostrando que com essa pequena limitação, né, de não ter todo o detalhe, todo o gráfico no máximo, eu acabei gostando mais desse cara aqui, achei que ele aquece menos nos jogos, apesar de rodar, né, um pouco abaixo, ele aquece menos e achei mais resistente. Isso realmente, para mim, para o meu uso, faz uma diferença. Achei ele mais forte, mais resistente, muito bonito, e é um aparelho que eu compraria sim. É um aparelho mais legal do que se imagina. O que eu posso recomendar para vocês é visitem uma loja para pegar esse aparelho na mão, para testar, para ver como é que é. Vocês vão com certeza se surpreender e ganhar mais uma possibilidade de compra. É mais um celular que de repente pode ser bem interessante e mais robusto do que um celular que tem essa segunda tela do lado de fora. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o Motorola Razr 40, um aparelho que me surpreendeu por ser robusto, por ser ter o modo desktop, ter câmeras honestas, ter um bom conjunto. E lembrando, né, para quem quer um dobrável, esse é o dobrável disponível no Brasil, né? Mais barato. Então não tem nada mais barato do que ele. Não estou dizendo que é um celular barato, tá? Mas ele é com o melhor preço entre os dobráveis com essa cara de flip.
Tá? Então ele está abaixo do Razr 40 Ultra e está abaixo do novo da Samsung, o Z Flip 5. Então pode ser uma alternativa bem legal, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.